cena que você acabou de assistir mostra uma mulher que teve sua casa invadida por 3 criminosos. Ela reagiu e matou um deles. Isso aconteceu nos Estados Unidos, onde, em grande parte do país, civis têm o direito ao porte de arma. Uma imagem como essa traz a discussão para o Brasil, um país com um dos maiores índices de criminalidade do mundo. A questão, portanto, é: o direito de portar uma arma protege o cidadão ou é um perigo ainda maior para os brasileiros? Esse é o nosso debate de hoje. Porte de arma, segurança ou medo? No estúdio participam da nossa discussão o advogado Fábio Bonini e o Benê Barbosa. Boa noite aos dois, obrigado por ter aceitado o nosso convite. E nós vamos tratar desse assunto. Você vai poder participar através das redes sociais, através do Skype ou também do telefone. Lembrando que mais no final do programa nós estaremos formando uma corrente de fé. E eu gosto de frisar aqui porque quando nós falamos de fazer uma oração, de repente você discrimina, você não gosta, você acha que não precisa disso. Mas o dia que você estiver num momento difícil, o dia que você estiver com a corda no pescoço, o dia que você estiver desesperado, uma oração vai lhe fazer falta. Por isso, independente da sua religião, da sua crença, se você quiser deixar o seu nome no nosso Instagram, @BispoMárcio, o nome do seu familiar, da pessoa que você vê que precisa de ajuda, mas no final nós vamos pedir a Deus por todos, tá bom? Eu vou conversar por Skype com Siminos, ele é presidente do Clube de Tiro Siminos aqui em São Paulo, é isso mesmo? Boa noite, é isso mesmo, meu amigo. Nós E o que que... Muito bem, o que você pensa sobre o tema? Eu sou completamente a favor ao porte de arma, para o cidadão de bem. Ele tem que realmente portar uma arma, até porque para se defender, defender a sua família. Hoje está muito solto a bandidagem, a criminalidade, ela está muito à vontade em relação a ter um armamento. A criminalidade, ela tem um armamento à vontade. Infelizmente o Estado ainda não consegue dominar essa situação. Então, se cada cidadão de bem tiver seu armamento, puder defender a si e a sua família, com certeza a criminalidade vai diminuir muito. Então, portar uma arma é questão de segurança. Com certeza. Com certeza. Tanto para a pessoa como para a família. Um grande abraço para o senhor, obrigado pela sua participação aqui no programa. Fábio Bonini, o senhor é a favor do porte de armas ou contra? É impossível ser a favor ou contra o porte. O que a gente acha que tem que discutir, Bispo, antes de mais nada, boa noite a todos que nos ouvem, é da maneira como a legislação está colocada no Brasil. Eu divido a questão de 2 formas. Uma coisa é o direito do cidadão ter uma arma dentro da sua casa. A outra coisa é o direito das pessoas andarem nas ruas portando armas. Há uma guerra de informações, há estatísticas que são usadas a bel prazer por ambas as partes, e eu tenho por convicção o caminho do meio. Eu sou contra as posições extremadas, tanto para um lado quanto para o outro. O caminho do meio, a que me refiro, seria a regulamentação tal qual existe no Estatuto. É inegável que o referendo de 2005 realmente alterou, digamos, a linha central do Estatuto, que era proibir o comércio de venda de armas para pessoas comuns, vamos dizer assim. Agora, eu me filio à corrente daqueles que entendem que trata-se de uma ilusão, trata-se de um conforto psicológico. Eu costumo usar o exemplo do meu filho, que tem 3 anos de idade, e ele dorme lá com um paninho porque ele tem medo de monstros. E ao estar segurando aquele paninho apertado, ele se sente seguro, se sente protegido. O que não quer dizer que efetivamente o uso do paninho seja suficiente para repelir a entrada de monstros. A questão de você portar uma arma, a arma é um equipamento que você pode ser preparado para utilizar como um equipamento mecânico. Quando você faz um curso de tiro, quando você atira, conforme foi mostrado aí, num alvo de papel, ou mesmo tiro prático, que é um pouco mais emocionante, isso não tem nenhuma relação com o uso diário de armamento de fogo voltado a prestar a segurança de si
de seus familiares ou até de terceiros. Uma pessoa que é contra, ela não estaria sendo contra a legítima defesa de uma pessoa? Não, veja bem, são dois conceitos que muitas vezes são utilizados, como vários outros nessa discussão, a bel prazer da pessoa que está fazendo a observação. O direito de defesa previsto na Constituição é o direito de defesa técnico para a pessoa que está sendo processada pela prática de um crime. A segurança pública é dever do Estado. Lá no artigo 144 da Constituição, ela diz mais, é dever do Estado e responsabilidade de todos. Na minha opinião, portanto, as pessoas têm que participar, têm que entender, em primeiro lugar, que a criminalidade genérica, ela não advém de ter ou não armas de fogo em circulação no país. Até porque nós estamos falando de vários crimes. A questão da arma de fogo, ela vai impactar especificamente no crime de roubo, no crime contra o patrimônio. Quando um cidadão entra na casa de alguém com o objetivo de roubar, na verdade ele está perpetrando um crime contra o patrimônio daquelas pessoas. E eu entendo de uma maneira muito serena, claro que sempre respeitando todas as posições, principalmente quando vem abalizadas, como vem as opiniões do professor Bené, mas eu entendo, em primeiro lugar, essa população não vai ter qualificação. Nós vimos ao longo até da matéria que foi mostrada a preocupação da população em relação ao preparo da polícia. Ora, se um policial que fica 11 meses, 1 ano numa academia de polícia, passa depois a vida inteira trabalhando nas ruas, muitas vezes a população não tem confiança de que aquele policial vai saber utilizar a arma no momento adequado, o senhor imagine a cena de um lojista, uma dona de casa, qualquer que seja a formação da pessoa, ela tendo que ter o entendimento de qual é a situação que está ocorrendo para utilizar. Porque, veja bem, uma coisa é a utilização mecânica da arma. É perfeitamente plausível que você possa ensinar uma pessoa a usar uma arma e a acertar um alvo. Isso não tem nenhuma relação com fazer segurança pública. Uma outra questão que eu gostaria, sem invadir demais o tempo, mas eu gostaria de destacar é o seguinte: há uma outra falácia nessa discussão, que é a própria legislação, o projeto de lei do deputado que está sendo discutido atualmente no Congresso Nacional, ele não permite que as pessoas ponham uma arma na cinta e saiam por aí fazendo segurança pública. Todos os locais de concentração, como estádios de futebol, shopping centers, cinemas, enfim, praças públicas, é proibido, continuará sendo proibido. Então eu não sou radical. Eu não acho que o armamento é responsável por um aumento enorme no número de homicídios, mas sem dúvida nenhuma ele é um fator de aumento, é inegável, até porque mesmo o sucesso no impedimento do crime através da utilização de uma arma, ele vai acarretar com a retirada da vida de alguém. E eu sou pela defesa dos valores. A Constituição, mais do que a norma de regulamento do dia a dia dos cidadãos, ela trata também de valores, ela trata de... A norma ela tem várias dimensões, inclusive pedagógicas. O Brasil é um país que, escrito na sua Constituição, tem a crença na cultura da paz, a crença na solução de conflitos pela intermediação, não pelo uso da violência. E o senhor citou a polícia, deixa eu conversar com o João Moura, ele é policial militar de Florianópolis, Santa Catarina. Boa noite. Boa noite. E a sua opinião, por favor? Eu sou contra o porte de arma, porque a nossa população ainda não está preparada. O senhor faz um comparativo assim no trânsito, muita violência. E imagina a pessoa portando uma arma na via pública. Qualquer discussão entre duas pessoas ou mais, se a pessoa não tiver um controle, um treinamento eficaz, ela vai usar da arma. Então o senhor é contra? Sim. Tá bom. Algo mais o senhor quer colocar? Foi. Tá bom, um grande abraço, obrigado pela sua participação. Benê Barbosa, presidente do movimento Viva Brasil. Uma pergunta: a liberação do porte de armas não incitaria ainda mais a violência se fosse uma coisa legalizada para todos? De forma nenhuma, mas aqui também, e reforçando o que o Dr. Fábio falou, nós precisamos separar as coisas, né? Uma coisa é a posse da arma, é o registro da arma, quando você tem essa arma na sua casa, eventualmente na sua empresa, no seu sítio, né? E o porte de armas, que é realmente aquela autorização que você vai receber para andar armado.
E nós não temos nada que nos indique que haveria um aumento na violência ou na criminalidade, por um motivo muito simples. Né? Até a década de 90, o Brasil tinha essa realidade. Até a década de 90, até exatamente 97, o porte ilegal de armas no Brasil não era sequer crime, era uma simples contravenção penal. Né? E nós tínhamos milhares de pessoas que andavam armadas. Só aqui em São Paulo, a Polícia Civil chegou a emitir em um ano 100 mil portes. Você pode colocar aí que pelo menos 3 vezes mais do que isso andavam armadas só com o registro da arma. Nem por isso você tinha essa barbárie que algumas pessoas imaginam que aconteceria com brigas de trânsito, com discussões, etc, etc. Não acontecia, simplesmente não acontecia. Então, uma coisa é você imaginar o que pode acontecer. Né? Então, como disse esse policial, né? A pessoa no trânsito, isso é uma bobagem, isso é uma bobagem. Né? Até porque se formos levar em conta, né, proibições simplesmente com base do que pode ser feito de errado com aquele objeto, nós temos que começar a proibir muitas outras coisas. Né? Então vamos proibir carro porque tem pessoas que pegam o carro e vão fazer racha, atropelam pessoas ou saem alcoolizadas. Né? Gente que pega uma moto e vai fazer roubo, furtos com essa moto, então vamos proibir as motos. Não, não é por aí. Né? Realmente não é por aí. Uma outra questão que é muito importante frisar é o seguinte: aquele cidadão que está buscando, né, o seu direito, a sua liberdade, a sua opção de ter uma arma para sua defesa, ele não está procurando fazer, ele não quer fazer justiça com as mãos. Né? Ele não quer exercer o papel do Estado na segurança pública. Ele está buscando sobrevivência contra a criminalidade. Ele está buscando um objeto, né, um instrumento que é eficaz sim para a defesa. Se não fosse, policiais não utilizariam, seguranças privados de empresas e entidades, etc., não utilizariam. A ideia é não reagir. Ele com uma arma, ele fica encorajado a reagir, não? Quem disse que a ideia é não reagir? Né? Isso é um discurso que é feito há tantos anos, que as pessoas acabaram aceitando como uma realidade absoluta, mas ele traz um simbolismo muito perigoso. E eu vou te dizer qual é. Quando eu digo para você, olha, você não pode reagir porque isso pode ser perigoso para você. Tá bom, ok, o bispo honesto não vai sair por aí matando os outros, ok. Mas ouça isso com a cabeça de um criminoso. Ouça isso com a cabeça de alguém que está na rua roubando e preparado para matar a sua vítima. Quando ele ouve isso, ele diz, opa, peraí, se até o Estado, se até uma autoridade policial, um especialista está dizendo que você não pode reagir, é porque se você reagir, eu tenho o direito de matar você. Então, esse discurso do nunca reaja é muito perigoso nesse sentido. Ele justifica o criminoso. O criminoso pode ver. Todo criminoso que é preso, depois que ele mata a sua vítima, ele sempre diz isso. Ah, mas ele reagiu. Exatamente. Como se isso fosse justificativa, né, para ele fazer isso. Então, o importante é o quê? Ah, então todo mundo tem que reagir? Também não. Claro que não. Isso seria uma irresponsabilidade gigantesca. Você tem que fazer o quê? Estar preparado para, naquele momento, decidir. Eu sei que é muito difícil, mas decidir o que é melhor para você sair vivo naquela situação. Se você está armado, óbvio, né, você tem que estar disposto e preparado para reagir, sim, isso é óbvio. Eu já volto com os meus convidados, nós vamos ver a próxima matéria, e é o caso de um garoto que, por causa de uma discussão inocente, e claro, de uma arma nas mãos de uma pessoa errada, ele perdeu a vida.